Olá, meu nome é Gustavo Garcia Pereira, sejam bem-vindos ao canal Embriagado de Sabedoria. Hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre listas ligadas e o vídeo vai ser uma proposta de criar uma lista ligada em Python, tá? Então a gente vai entender aí toda a teoria por trás das listas ligadas em Python. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre como a gente pode fazer isso em C, tá? Na época que eu aprendi isso na faculdade, esse assunto de listas ligadas, eu aprendi diretamente em C e eu acho que se você é novo na programação, é bom dar um passo antes em Python, que você já entende algumas coisas como orientação a objetos em Python, tá? E em C você tem que aprender sobre ponteiros antes, né? Para poder desenvolver esse tipo de raciocínio, tá? Mas as listas ligadas, elas pavimentam aí o caminho na hora da gente entender a computação, tá? Mesmo que você no dia a dia não precise implementar uma lista ligada, o entendimento da lógica por trás é bem importante, tá bem? Então, eu vou começar o exercício desenhando, tá? Então, o que é uma lista ligada, tá? A gente vai pensar do ponto de vista de implementação da orientação a objetos, tá? Então, a gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de uma entidade aqui, que a gente vai chamar de nó, tá? E o nosso nó, ele vai ter duas propriedades, tá? Depois a gente vai dar um nome para essas entidades, essas propriedades, de acordo com a orientação a objetos. Mas no momento entendo como entidades, tá? Uma lista ligada, tá? Vamos pensar o que é uma lista ligada. É uma estrutura de dados. Então, o que uma estrutura de dados guarda? Tá? Obviamente, dados, tá? Dados, o que são dados? Você podia analogamente pensar que são informações, tá? Mesmo que não seja, tá? Dados é diferente da informação. Dados é uma informação pura, né? Dados é uma informação pura, né? Enquanto informação é o dado estruturado. Mas enfim, vamos pensar que a gente guarda uma informação, por exemplo, um caractere, um número, entre outras coisas. Aqui a gente vai guardar uma letra, que é o nosso dado da nossa lista, tá? E a outra entidade, a gente vai guardar o endereço para o próximo número, tá? Imagina que isso aqui é um endereço de memória, tá bem? Como não tem outro nó, esse endereço vai apontar para nada. Tudo bem? Aí a gente vai criar um outro nó. Opa, manter tudo azul. Vamos criar um outro nó. Meio tortinho, mas tudo bem. Que vai receber outra informação. Pode ser G, que vai apontar para nada. Tá bem? E aí o que acontece? Esse meu primeiro objeto aqui, nossa primeira entidade, a gente vai ligar nesse cara aqui. E o segundo vai ligar em nada, porque ele é o último, tá bem? Então, você, às vezes na faculdade, tem que decorar um monte de coisa. A cauda, a cabeça da lista, a cauda da lista, como cada coisa se liga com o que e tal. Nota que se você for aprendendo aos pouquinhos, isso vai ficando natural. Essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Primeiro, desenhe o algoritmo e entenda a ideia. Depois vão para o código, tá bem? Segundo, eu já fiz de propósito aqui, tá? A gente pensa em lista como um depois do outro, tá? Mas uma lista não é um depois do outro. Na memória do computador, essa lista vai ficar alocada num espaço de memória, esse vai ficar no outro espaço, no outro espaço, no outro espaço, e eles só vão ter o endereço da onde eles têm que ir pulando. Vamos chamar assim,
a gente vai meio que baixar um pouco o rigor para explicar, tá? Isso não é rigorosamente do ponto de vista computacional, mas é só para situar todo mundo aqui no que a gente precisa fazer. Então a gente precisa fazer um algoritmo que vai ser dividido em duas partes. A primeira parte do algoritmo vai criar uma entidade guardar informação. Primeiro. Segundo, o nosso algoritmo ele vai ter que tratar de como ele vai ligar esses dois caras aqui. Tá bem? Então, no mundo real, a gente está vendo esse cara do ponto de vista físico, né? A gente está olhando para o desenho. E se eu falar para você, acrescenta mais um nó nessa lista. Você vai vir aqui, vai desenhar um quadradinho, vai desenhar esse cara aqui, vai dizer, eu quero botar agora a letra U, tá? Esse cara aqui vai apontar para nada. Vai apontar para nada porque não existe ele. E agora tu vai dizer assim, o que eu vou fazer? Ele não pode entrar aqui, porque aqui já está apontando para esse cara, tá? Ele só pode entrar no final, tá? Pode entrar no final. A gente pode fazer algoritmos depois que a gente pode ordenar esses caras. Então ele pode desligar daqui, ligar esse aqui, ligar esse aqui. Depois de entender a teoria, tudo vai ficar mais fácil. Ou a gente pode simplesmente seguir esse algoritmo. Mas se você entendeu a ideia, se você entendeu esse passo aqui que eu fiz agora, você já entendeu lista ligada, tá? O algoritmo pode ser um pouco mais difícil de entender, mas você já entendeu a ideia. Cria nó, engata e segue. Aí, quando tu for percorrer esse cara aqui, você vai ter um endereço só. Qual o endereço que você vai ter? Você vai ter sempre a cabeça da lista. A cabeça da lista é o primeiro elemento da lista. A gente popularmente chama de head. Em livros em inglês que falam sobre a teoria da estrutura de dados, é chamada de cabeça, que é o head. E depois a cauda, né, que é o tail. Então, o que acontece aqui? Temos endereço aqui? Show. Nós temos endereço desse cara aqui? Temos. Temos endereço desse cara aqui. Que dado ele está? Ele está com A. Leu o dado. O próximo é diferente de none? É diferente. Ele tem um endereço. Ou seja, dá para ir para o próximo. Aí a nossa cabeça vai mudar para o segundo elemento. Leia o dado. G. O próximo é diferente de none? É diferente de none. Então vai para o próximo. Esse passa a ser o objeto em questão. Qual o dado dele? O dado dele é o U. Leia o dado, que é o U no caso. O próximo é diferente de none? Não, o próximo é igual a none. Ou seja, parou de ler. Ok, acabou. Então é isso que a gente vai botar em código agora. E a gente sempre vai voltar aqui no desenho conforme a gente precisar. Tá bem? Então aqui eu já preparei um VS Code para isso, que é isso aqui. Esse cara aqui. Eu já implementei antes, né, o algoritmo para testar, para relembrar e testar aí em Python. E agora a gente vai implementar junto, eu e você. Então eu encorajo que você também implemente junto comigo, tá? Eu vou explicar cada passo o mais detalhado que eu conseguir, dada o meu entendimento atual da computação, que não é tão vasto. Não é nem um pouco vasto, na verdade, né? Tô aprendendo muita coisa todo dia. Implementei na faculdade em C há bastante tempo atrás esse algoritmo. Tá, enfim. Aqui do outro lado eu tenho o terminal aberto, então cada vez que eu for testar alguma coisa eu vou testar aqui, tá bem? Botei direto na pasta temp do meu sistema operacional Ubuntu, para que quando eu desligar o computador e religar, ele seja apagado, né? Porque eu não quero ficar com esse código aqui para ad eterno. Bom, então vamos tirar esse cara daqui e vamos começar, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que vai ser esse nó aqui, tá? O nó, a gente vai chamar esse nó de classe, tá? Ele vai ser uma classe
da orientação a objetos. E essa classe ele vai receber o nome de nó ou nodo. E ela vai, por enquanto, receber um método init. Método init, que não vai fazer nada, tá? Que por enquanto não vai receber nada, tá? Tá, e o nó ele tem que ter duas coisas que a gente tinha conversado antes, né? Ele tem que ter o dado, a informação, e a informação de qual o próximo cara, tá? Então, quando eu instanciar esse nó, aqui, ó, eu vou dizer assim, nó, ou lista, ou nó mesmo, nó, vai ser igual a nodo, e eu quero que quando eu digite isso, eu chame ele passando uma letra do meu nome, por exemplo, tá? Esse cara aqui, então, vai ser o dado, que é quando eu instanciar esse cara. Dado, e o dado, ele vai ser self.dado, que eu vou criar uma variável dentro da minha classe, que é o dado. E eu vou pegar a informação do próximo, self.prox. O próximo é o seguinte, tá? O próximo é o seguinte, quando eu crio esse cara aqui, eu não sei quem é o próximo, porque eu não consigo prever o futuro, né? Eu não sei qual é o endereço do próximo a ser alocado, porque é dinâmico o endereço, né? Depende de muitos fatores. Então, quando eu criar esse cara aqui, o próximo vai ser none. A gente vai usar um recurso da linguagem aí. Vai ser none, tá? O próximo, então, vai ser none. Bom, a gente já tem aí um nó pronto, tá? Nosso nó já está pronto aí. Então, vamos printar ele. Print. Visual Studio. Tá muito grande as coisas. Print. Nó.dado. Dado. Ok. Vamos vir aqui. Vamos aumentar um pouco mais a fonte. Vamos dizer que eu quero o Python 3 lista.py e deu um erro aqui. Qual é o erro que está dizendo aqui? Que o nó não tem o dado. O nó não tem o dado. Por quê? Porque quando eu crio ele aqui, eu não passo ele. Não passo a informação. Ok? Então é isso aí. O que aconteceu ali? Leu o dado. G. Tá bem. Beleza. Agora eu vou criar um outro dado. Vou criar um outro nó, desculpa. Passando um outro dado. U. Não posso botar o mesmo nome. Eu vou printar esse cara também. 2.dado. O 2.dado vai ser printado aqui também. Ok, show de bola. Primeira coisa que a gente tem que pensar agora é como é que a gente vai correlacionar esses dois caras. Tá? Porque aqui eu não estou... Esse é um dado da minha lista, esse aqui é outro dado de outra lista. Como se fosse uma outra lista completamente diferente da minha. Tá? Completamente diferente da primeira. Tá? A gente vai correlacionar o seguinte. Quem recebe o endereço do próximo é o meu prox. Como é que a gente pode fazer para atribuir? A gente vai chegar numa variável chamada prox e a gente vai daí criar o nosso nodo U, tá? E aí, como é que a gente vai chegar nesse cara? Vai chegar no nó.prox.dado, o dado e o prox.
e esse prox vai ter o dado. Continua tendo o mesmo comportamento. Só que agora, do primeiro, quem tem o endereço da cabeça da lista? Lembra que a gente fala da cabeça da lista? Quem tem o endereço head? Quem alocou primeiro. Tá? Ele alocou primeiro fazendo o seguinte. Ele foi instanciado a classe, alocou, e o nó, a variável nó, recebeu o endereço do primeiro. A partir do primeiro, a gente pode ir até onde a gente puder. Até onde a gente quiser. Desculpe. Então, o prox, esse prox aqui, ele vai ser o segundo nó. O primeiro nó tem o dado e o prox. O segundo, e o prox tem o endereço do prox. Esse prox aqui, ele tem o endereço, o dado, e tem o prox. Aqui a gente está achando o dado dele. Aqui a gente está achando o dado dele. A gente não quer o dado dele agora, a gente quer o prox dele. O prox dele. E o prox dele não tem nada. Tá? Então, é como se fosse, analogamente, esse cara aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro. Ponto prox vem para cá. Ponto prox vem para cá. Agora a gente está alocando esse cara aqui. Na verdade, a gente está alocando ele agora aqui. E está criando o nó. Nó do S. Nó do S. Que é o terceiro cara. A gente não está printando, porque nosso algoritmo está bem superficial por enquanto, tá? Estou fazendo tudo na mão, tá? Só para a gente entender a mecânica da coisa, para depois a gente começar a automatizar essas coisas. Porque tudo que a gente precisa já está aqui. A gente só precisa automatizar as coisas, tá? A gente vai automatizar as coisas agora. Então, Gus. A primeira coisa que a gente pode fazer para começar a entender as coisas é o seguinte. A gente precisa manipular os nós. Tá? A gente precisa manipular os nós. Tá? Então, para manipular os nós, eu vou criar uma outra classe, tá? Que eu vou chamar de class list lista ligada. Lista ligada. É uma outra classe, tá? E eu vou criar uma variável nessa classe, quando eu inicializo ela, que é o primeiro nó, tá? O primeiro nó que a gente vai chamar de cabeça ou head. Eu vou chamar de head, tá? Então eu vou chamar de init, que é o primeiro, que é o módulo que ele vai ser executado quando eu instanciar essa classe. Vai receber um self e vai dar um self.head tira isso aqui tudo. Head vai ser uma entidade que vai receber none. Por enquanto, none. Tá? Esse cara aqui vai receber none por enquanto. Aí eu vou instanciar. A gente vai comentar isso aqui. Vou comentar isso aqui. Ele vai ser instanciado aqui. E a lista vai se chamar lista. Lista. Tá? O que a gente pode fazer com uma lista? A gente pode adicionar coisas nela. Tá? A gente pode adicionar coisas nela. Para adicionar coisas nela, eu vou criar um método dentro dessa classe aqui, que eu vou chamar de append. Tá? Inserir lista, append, inserir novo, inserir... Bom, você que sabe. E então eu vou chamar de self e receber um dado.
e vai retornar none, tá? Show de bola. Qual a primeira coisa que esse cara vai fazer quando eu chamar ele, quando eu chamar o append? Ele vai criar uma variável chamada novo nó, e o novo nó ele vai instanciar um nodo, tá? Ele vai instanciar um nodo. Vai fazer exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui que ele está fazendo. Então vai instanciar um novo cara desse aqui, tá? Criando com um nó já. Então ele vai criar esse cara aqui, ó. Criou ele, beleza. Criou ele, beleza. Agora o que ele vai ter que fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai testar. Ele vai dizer o seguinte: o self.head, ele é none? Ele é none? Ele é none? Se ele for none, tu vai self.head receber novo nó. A cabeça vai ser a primeira coisa. Então, esse cara aqui é como se o que eu fizesse aqui, tá? Vamos entender aqui, ó. Eu vou voltar aqui, tudo. Vamos fazer o seguinte. Como eu estou fazendo agora, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu usei um recurso. Oh, loucura. Eu usei um recurso para fazer o seguinte. Eu vou criar o new list. O new list, ele vai ser isso aqui. Criou. Aí eu chamei o append. O append vai ser isso aqui, ó. Append nó. Vai criar esse cara aqui. Esse cara aqui é o head. Ele estava none. Agora eu criei o append. Ele criou com o dado aqui e o prox. O próximo cara que chegar, ele não vai criar mais esse cara aqui. Ele simplesmente vai ligar esse cara aqui em outro e vai passar esse verdinho para cá. E vida que segue, tá? E vai repetir esse comportamento para todo mundo. Então esse cara é o primeiro cara, tá? Então se eu fizer isso aqui, ó, lista.append, e esse cara aqui append, esse cara que receber Gustavo, por exemplo, você vê todo o nome, porque a gente pode receber um caractere ou um char inteiro, ou uma string inteira. E eu disser o seguinte aqui: print lista. Agora a gente vai ter que tomar cuidado com isso aqui. Lista. Quem eu quero da lista? Eu quero o head. O head, ele é o meu ponto de partida agora, oficialmente. E o que eu quero do head? O que é o head? Nada mais é o head do que o nosso nó aqui. A gente chamou de nó, agora a gente chama de head. E o que o nó tem? O nó tem um nodo, que tem o dado e tem o prox. O que o head tem? O nó. O que o nó tem? O dado e o prox. No momento a gente quer o dado, para saber se o dado foi salvado corretamente. Gustavo, olha lá. Opa. Salvou corretamente. Tá? Salvou corretamente. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai repetir o processo. Lista. A gente quer a mesma lista. Dá um append. Append Garcia. Meu segundo nome. O que a gente quer agora aqui? A gente quer o print do lista.head prox, que agora a gente quer o prox dele, ponto dado, né? É isso que a gente espera, tá? É isso que a gente espera. Vamos limpar o terminal.
e deu problema. Por que deu problema? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. O print head.prox.dado, o dado não existe. O dado não existe. Por quê? Porque a gente fez um tratamento aqui. A gente fez um tratamento dizendo assim, se o head não existe, é uma lista nova. Portanto, pega o head, pega o novo criado e bota no head. Se o head existir, não faz nada com esse cara, tá? Se o head não existir, simplesmente não faz nada, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero dar um return aqui, quando terminar esse cara aqui, eu quero que ele saia da função. Saia da função, isso. E eu quero fazer o seguinte, então, a gente vai ter que fazer uma coisa, tá? A gente vai ter que fazer uma coisa. Primeiro, a gente vai fazer um negócio. Bom, só vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pensar o que a gente pode fazer aqui. Bom, a gente vai fazer o seguinte, então. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma variável contadora, tá? A gente vai chamar de count. E o count, ele vai receber a cabeça da lista. Head. Cabeça da lista. Tá? Cabeça da lista. E a gente vai criar um while. While. E esse nosso while, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um count.prox. Count.prox. Por que o count.prox? Por que o count.prox? Por causa disso aqui, ó. O count.prox existe? Então vá para o próximo. O próximo não existe? O count.prox dele existe? Não. Sai do for, no caso a gente usou um while, sai do while e cria a lista. E cria um novo nó e engata. A gente vai criar um novo nó e vai engatar esse último aqui. Aí a gente vai rodar o for de novo na próxima vez. Primeiro, existe o próximo? Existe. O próximo existe? Existe. O próximo existe? Não. Sai do for, pega o prox do último, engata no agora o último. Vai ter um novo último. Tá? Eu sei que é um pouco difícil de entender a lógica, assim, mas confia, que com o tempo tu entende. Faz o código, vê, tenta fazer de outro jeito, usar outra lógica. Aí vai dar erro, aí tu vai por outro caminho, entendendo do teu jeito e até que tu vai internalizar essa explicação, tá? Para poder fazer sozinho e replicar e reproduzir e usar essa lógica em outros algoritmos mais tarde na tua vida, tá bem? Então esse while, o que ele vai fazer? Como é que eu atualizo a minha variável contadora, tá? Quando a gente está usando um número inteiro, é um número inteiro mais 1, né? É o número que está mais 1. Nesse caso, não é o número mais 1, é o count. O count nada mais é do que o head, tá? Então a gente precisa do quê? Do count.prox. Porque o prox é um novo nó. Então tu pegou o novo nó. E agora tu vai vendo. O novo nó .prox é diferente de none? É. Vai. O novo nó. O novo nó é diferente, né? E vai indo até que vai chegar no final e vai dizer assim, não, agora não é mais. Agora é none. Cai fora daqui. Quando cair fora do while, o que ele vai fazer? Quando cair fora do while, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o count.prox, que no momento é none, e vai dizer assim, ó, receba
receba o novo nó. Opa! Receba o novo nó. Receba o novo nó. Com isso, vamos ver o que acontece. Tá aí, ó. Beleza. Agora a gente vai fazer de novo. A gente vai fazer o seguinte. Vai fazer lista.append Pereira. Meu último nome. Meu último sobrenome. E a gente vai dar um. E opa, não mostrou. Por quê? Nosso algoritmo tá hard aqui, hard code. O que a gente está fazendo aqui? Vamos copiar esse print aqui. E vamos no procs.procs e dele o ponto dado. Ok, o que a gente precisa fazer agora? Vamos fazer um método bonitinho que não precisa fazer tudo isso aqui, tá? Não precisa fazer tudo isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Como a gente já fez um while que percorre todos, a gente simplesmente vai fazer um método def. Print lista. Print list. A gente recebe no final das contas um none, porque não vai retornar nada, né? Desculpa, vai retornar um none porque não recebe nada. E vai receber aqui como parâmetro um self. Esse self, ele vai fazer o seguinte. O self não vai fazer nada, na verdade. Ele só vai repetir esse processo aqui. E vai repetir este processo aqui. Opa. Em vez de não fazer nada, ele simplesmente vai dar um print cont de contador ponto dado. Print ponto dado. E vamos rodar. E não apareceu nada. Por quê? Porque para o método ser executado, ele precisa ser chamado. Senão não tem jeito. Lista.print. Vou mostrar aqui. E é isso, eu acho. Opa! Novo não foi definido. Novo não foi definido porque, sinceramente, né? Eu copiei sem ver. E a gente tinha que ter chegado no final aqui. Vamos tirar aqui, por causa da PEP8. Esse cara aqui também, por causa da PEP8. Isso aí. Esse espaço em branco aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. Vamos lá. De novo. 1, 2. Gustavo Garcia. Por que não foi o próximo? Por que não foi o próximo? Por que tá acontecendo aqui? Ele vai o seguinte, eu não quero ver o procs depois dele, tá? Eu tô me interessado no contador só. Porque aqui, o que a gente estava interessado? A gente estava interessado em ver o futuro, tá? Como assim ver o futuro? A gente estava interessado, a gente chegou aqui, tá? Chegou aqui. Esse aqui, ele tem um futuro? Ele tem um depois dele? Não. Ou seja, eu saio fora e crio um outro aqui, engato ele aqui, tá? Então a gente pode resolver esse problema de dois jeitos. Primeiro, a gente pode deixar como tá, esse aqui, ou a gente pode passar o print para debaixo desse cara aqui. Para debaixo desse cara aqui, creio que não vai ser possível, porque ele vai matar o primeiro. Olha aí, ele matou o primeiro, tá? O que acontece?
ele chega no primeiro, o primeiro prox dele e vai para lá. Primeiro prox, depois o prox. Então, não, ele está na ordem certa aqui. O que me parece mesmo é ponto prox, menos tirar. E aí ele vai ter o seguinte, ele vai ter o primeiro, segundo, terceiro. Se a gente adicionar outro aqui, G, string qualquer aqui, ele vai ter aí, ó, vai estar aí, ó, uma lista de palavras, tá? Eu decidi fazer esse vídeo mostrando como a gente poderia fazer bem simples com Python, tá? Só duas funcionalidades, o append e o list, tá? Não fiz nada muito complicado, tá? Tipo remoção, que a gente poderia fazer também, inserção no meio da lista, que é uma coisa que a gente pode fazer também. Com o tempo eu vou fazer, tá? E eu vou fazer em C também. Eu quero muito fazer em C para exercitar aí. Mas acho que o primeiro passo, entender o que a gente fez aqui, reproduzir, entender cada passo, é o primeiro passo para entender algoritmos mais complexos aí. E, bom, espero que tenham gostado do vídeo, que ficou até o final. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Tá? É uma teoria bem interessante, eu gosto bastante sobre essa parte de algoritmos. E até uma próxima. Até um próximo vídeo. Tchau, até mais.